Veja essa informação extraída de um jornal de grande circulação. Um guardador de carro foi flagrado cobrando R$100 de turistas para que estacionasse na rua Odílio Bacelar, prática ilegal e comum em várias áreas da cidade. Você sente intuitivamente que há algo errado com esse texto? Tem algo errado, não sei o que, mas você não consegue identificar. O que será? Venha comigo, vamos debater esse caso prático. Bem-vindo ao canal De Bem com a Língua Portuguesa. Meu nome é Álvaro Paz Leme, sou professor de língua portuguesa, sou advogado. E nesse espaço eu quero, mais do que debater, eu quero refletir acerca do seu idioma, a língua portuguesa. Mas antes que eu me esqueça, em tempos de escassez, existem coisas gratuitas disponíveis para você. Por exemplo, inscrever-se no canal, ativar o sininho, dar o like, famoso curtir. Olha só, hein? Tudo absolutamente grátis. E de quebra você ainda informa o algoritmo que quem frequenta essa casa está interessado em evoluir, inclusive eu. Voltando ao tema, aquele texto lá do início, o que tem de errado com ele, se é que tem alguma coisa de errado com ele? Vamos ler de novo para fazer uma análise bem cautelosa. Um guardador de carros foi flagrado cobrando R$100 de turistas para que estacionasse na rua Odílio Bacelar, prática ilegal e comum em várias áreas da cidade. O que aconteceu comigo quando eu li esse texto foi que eu vinha num ritmo acelerado de leitura, absorvendo as informações, um ritmo em linha reta, uma informação colocada depois da outra, e quando eu me deparei com essa última informação, prática ilegal comum em várias áreas da cidade, eu estranhei, porque eu achei meio ambíguo. A dúvida que me surgiu foi: qual é essa prática ilegal? Cobrar R$100 ou estacionar na rua Odílio Bacelar? Bom, o bom senso já nos permite uma resposta, mas a leitura linear, como eu estava fazendo, inevitavelmente acaba sendo interrompida. Eu tenho que parar, dar um afastamento, dar uma respirada e tentar compreender especificamente o que se quis dizer com aquela informação. No caso, o que me pareceu de imediato foi que a dita prática ilegal seria estacionar na rua Odílio Bacelar, que aliás pode ser, vai que aquela rua é uma rua de hospitais, não pode estacionar, ou uma rua de segurança, tem alguma embaixada, não pode parar ali perto também. É possível, mas pode ser que a prática ilegal fosse cobrar R$100. O texto ali naquela hora não esclareceu para mim. Tive que reler para entender. E aí eu parei e pensei: por que essa confusão? O que aconteceu para que eu tivesse essa dúvida? O que acontece é o seguinte: as informações são colocadas em linha reta. Quando isso acontece, a nossa tendência é sempre de relacionar a última informação com aquela que vem imediatamente antes. A informação de prática ilegal veio imediatamente antes de estacionar na rua Odílio Bacelar. Então eu relacionei de imediato isso. Estacionar na rua Odílio Bacelar é uma prática ilegal. Moral da história: tive que parar, ler tudo com calma para conseguir entender o que o escritor quis dizer, para aí sim continuar com a minha leitura. Ou seja, eu atrasei todo o meu processo de absorção de conteúdo, perdi um tempo precioso para entender parte da mensagem. E como fazer então para evitar isso? Temos que analisar a pertinência que existe entre as informações que estão sendo transmitidas. Como? Colocando tais informações, as informações mais pertinentes, umas próximas das outras. Veja se, mudando um pouco a posição das informações, o texto não fica um pouco mais compreensível. Prática ilegal e comum em várias áreas da cidade, um guardador de carro foi flagrado cobrando R$100 para permitir que turistas estacionassem na rua Odílio Bacelar. Vamos analisar essa pequena engenharia. A ordem das informações, naquele texto original, era assim: primeiro, informar prática, que é cobrar R$100. Segundo, informar finalidade da prática, permitir estacionamento na rua Odílio Bacelar. Terceiro, informar que há uma ilegalidade, prática ilegal em várias áreas da cidade. Com a mudança que eu estou sugerindo, a posição das informações passa a ficar assim: primeiro, informar que há uma prática ilegal, informar que há uma ilegalidade, a prática ilegal comum em várias áreas da cidade. Segundo, informar qual é a ilegalidade, cobrar R$100. E terceiro, informar qual a finalidade da ilegalidade, permitir estacionar na rua Odílio Bacelar. A organização proposta coloca a informação prática ilegal e comum em várias áreas da cidade perto da informação
cobrar R$100. Como essas duas informações ficam próximas, o leitor estabelece o nexo entre elas, o que torna a comunicação do texto mais coerente. O leitor não precisa fazer muito exercício mental para conectar o fato de que cobrar R$100 é uma prática legal. Nossa, quanto trabalho analítico, parece que você está fazendo uma escultura. Estou mesmo. Escrever é uma arte que demanda envolvimento, pois você está tentando transmitir uma ideia a qual só você tem acesso. A ideia está na sua cabeça. Você tem que externar essa ideia. E para você fazer isso, você tem que investir tempo para ter certeza de que o texto sairá coeso e coerente. Você tem que estar seguro de que a mensagem que você quer transmitir é realmente a mensagem que você está transmitindo. Mas você pode dizer: mas se o leitor parar e reler o que eu escrevi, ele vai entender o que eu quis dizer. Lembre-se que nem sempre, nem todo mundo vai ter a paciência que eu tive para gastar tempo, ler, reler, para poder entender o que se quis dizer. O leitor quer ler uma vez só. Ele quer entender e seguir em frente. Afinal de contas, o leitor não é obrigado a entender o que você quis dizer. O leitor é obrigado a entender o que você diz. A sua parte é facilitar ao máximo o trabalho de quem se dedica a ler o seu texto. Até a próxima.